E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Meu nome é Gleyber Cardoso, bem-vindos ao canal Rio Distante. Meu irmão, esses dias a gente teve o acampamento dos adolescentes e foi top. Maravilhoso, maravilhoso. Toma aí uma foto aí, ó. No acampamento a gente teve várias atividades, entre elas as pregações, que foi muito top. E eu preguei sobre o tema salvação para os adolescentes. E mano, quando eu penso em salvação, quando eu penso em salvar pessoas, eu penso em super-heróis. É lógico que Jesus Cristo é o nosso maior super-herói e, de fato, o único real que existe, que salvou a vida da humanidade inteira, salvou a nossa vida. Mas eu coloquei em xeque também alguns super-heróis. E foi sobre isso que eu falei para os adolescentes nessa pregação, dizendo que esses super-heróis de Hollywood nada mais são do que a cópia literal da história e dos poderes de Jesus, dos poderes que existem na Bíblia, como vários que a gente vai ver durante esse vídeo aqui, então tá muito legal, vem comigo, roda a vinheta. Mano, a humanidade sempre vai convergir para um super-herói. Um ser superior que salva toda a humanidade dos perigos. Se você parar para prestar atenção, quando a gente fala sobre extraterrestre, o que a gente imagina? A gente imagina que um ser maior, superior, mais evoluído tecnologicamente, mais sábio, mais inteligente, vai vir à Terra e dominar a gente. Porque a galera da humanidade tem a sensação de inferioridade. O ser humano naturalmente tem a sensação de inferioridade. E, por isso, a gente precisa de um super-herói. A gente precisa de um ser maior que nos salve, que nos dê a cura, que nos dê a libertação, que nos salve de todos os perigos. Isso acontece até mesmo na Bíblia Sagrada. Quando a gente volta lá atrás, a galera de Israel estão passando por várias dificuldades lá, sendo escravizadas, sendo açoitadas pela galera lá na terra de Canaã. E aí eles começam a pedir para Deus alguém para libertar eles, alguém para tirar eles de todos os perigos e da escravidão. Isso porque Deus já tinha tirado eles lá da escravidão do Egito. E agora, por causa da desobediência deles, eles estavam sofrendo com escravidão novamente lá na Terra Prometida. Porque eles deixaram lá os cananeus, os jebuseus, os heteus e todos os zeus da vida ficaram lá. E Deus tinha mandado eles tirar aquele povo de lá e eles não tiraram. Fizeram amizade com eles, adoravam os ídolos deles, enfim. E eles pediram um super-herói para livrar eles. E é aí que Deus levanta os juízes. Então nós temos a história de Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Sansão, entre outros juízes que Deus levantou para salvar a galera de Israel do perrengue que eles estavam passando. E é isso que a humanidade tem buscado até os dias de hoje, alguém que possa salvar elas do perigo. E nós temos até mesmo algumas profissões que em sua essência, em sua base, está incluído salvar vidas. Por exemplo, nós temos médicos, nós temos policiais, nós temos o próprio salva-vidas, o próprio nome já diz o que ele faz, o salva-vidas, e eu já passei por um perrengue na praia, mano, que eu precisei de um salva-vidas, viu? Mas infelizmente não tinha nenhum, minha esposa quase morreu afogada, minha prima quase morreu afogada, mas Deus, graças a Deus, me capacitou para tirar elas de lá e graças a Deus todo mundo saiu vivo, bebendo 10 litros de água salgada, mas ainda bem que ninguém morreu, todo mundo ficou bem. Outro dia eu contei esse perrengue para vocês que foi sinistro. Porém, só existe um Salvador que foi capaz de tirar a gente da escravidão, das garras do diabo, mano. Então, falando sobre salvação, a gente tem o ato de salvar vidas. O ato de salvar. Então, de um lado eu tenho o Salvador, que salva a vida de alguém, e do outro lado eu tenho o salvo. E a esses dois a gente atribui adjetivos. O salvador a gente chama de herói, o salvo a gente chama de vítima. E o super-herói sempre vai fazer de tudo para salvar a vítima. Só que o ápice do super-herói, muitas pessoas podem tentar ser super-heróis, mas o ápice do super-herói, e é aí que vamos ver se o cara é super-herói mesmo, o ápice do super-herói é entregar a sua própria vida, mano. Se a gente pegar o filme do Superman, a gente vê ele entregando a sua própria vida, tentando destruir um planeta, um cometa de Kryptonita. Se a gente pegar o filme do Homem-Aranha, a gente vai ver ele pulando na frente do metrô e parando o metrô nos peitos pra salvar a galera que tá lá dentro do metrô.
Então o ato do super-herói, o ápice do super-herói, que distingue o super-herói de uma pessoa comum, além dos poderes, é claro, mas é ele entregar a sua própria vida em favor da humanidade. Então vamos fazer um paralelo aqui rapidinho sobre Super-Homem e Jesus Cristo. Eu vou mostrar pra vocês que o Super-Homem é a cópia, cadê os nerds aí? Eu vou mostrar que o Super-Homem é a cópia literal da história de Jesus, mano. Eu tenho certeza que os criadores lá da DC leram a Bíblia de cabo a rabo pra fazer a história do Super-Homem. E eu tô com o celular aqui, eu tô com a colinha pra não falar nada errado pra vocês. Então vamos lá, o nome kryptoniano do Super-Homem se chama Kal-El. E o nome do pai dele se chama Jor-El. Só que pasmem vocês, a palavra Jor-El vem da raiz hebraica antiga que significa aquele que chega a ser Deus, aquele que chega perto de Deus, aquele que está acima de Deus, um ser maior. E o termo El, como eu disse, significa Deus. Nós temos até mesmo algumas nomenclaturas na Bíblia chamando de El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Nós temos El-Ohim. Então nós temos na história do Super-Homem aqui que Jor-El é um Deus. E o Super-Homem é o Filho de Deus. E isso me traz à memória a história de Jesus Cristo, porque ele é filho do Deus Todo-Poderoso. Lá em Marcos 14, 61 e 62, nós temos o próprio Jesus afirmando que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. Diz assim: mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito, o Filho do Deus vivo? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Então, cara, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a história do Super-Homem, ele quis passar que ele era Filho de Deus. Nós temos que o pai do Super-Homem, Jor-El, que significa Deus, morava em um planeta chamado Krypton. E em um dado momento, esse planeta sofre um atentado de rebelião, e o pai do Kal-El, o pai do Super-Homem, manda ele pra Terra numa missão de salvar a humanidade. Eu não sei se você sabe, mas lá em João 3,16 fala que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, salvar a mim e a você, mas uma cópia que Super-Homem é a cópia literal da Bíblia. Outra curiosidade, mano, essa que é legal, o Clark Kent, quando chega aqui na Terra, Kal-El, que é adotado por Jonathan Kent, Martha Kent, tem o nome dele mudado para Clark Kent, e então ele sempre teve poderes, porém ele só vira Super-Homem na fase adulta, só desenvolve os seus poderes na fase adulta. Tanto é que aquele seriado Smallville, eu não sei se você já assistiu, mas eu já assisti umas 3 vezes na minha adolescência, a gente espera 10 temporadas pro Superman fazer o que todo mundo sabe que ele faz, que é voar e virar o Superman salvando a humanidade. E com Jesus não é diferente, cara. Ele é criado por José e Maria e ele sempre teve poderes. Jesus é Deus, mano, mas ele só desenvolve o ministério dele, os poderes dele na fase adulta. Ele passa a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência e só lá na frente que ele desenvolve o seu ministério, com 30 anos de idade, por volta dos 30 anos de idade, como diz Lucas. Mais uma prova de que o Super-Homem, a história do Super-Homem é fake news, fazendo um paralelo aí com meu amigo Rodrigo Góes. E eu vou falar aqui um último ponto para finalizar essa comparação, para o vídeo não ficar muito longo, porque senão a gente ficava aqui até amanhã falando sobre as diferenças entre um super-herói de mentirinha, um super-herói fake news e um super-herói verdadeiro, que é Jesus Christ, né? Mano, o Super-Homem tinha um grande adversário, quem é nerd sabe, e ele se chamava Zod. That is what you have taken from me. O Zod habitava o mesmo planeta que o Super-Homem e o seu pai, porém um dia Zod quis tomar o planeta para si, quis tomar o lugar de Jor-El, quis ser o rei, o dominador do planeta Krypton. E então começa uma rebelião, e o pai do Kal-El, o pai do Super-Homem, Jor-El, pega Zod e envia ele pro planeta Fantasma e prende ele lá. Só que ele não vai sozinho, ele consegue arrastar com ele uma galera de Krypton que vai trabalhar em favor dele até libertar ele da Zona Fantasma, e então ele vem pra Terra para tentar destruir a Terra. E é por isso que o pai do Superman, Jor-El, manda ele pra Terra para salvar a humanidade desse terrível adversário chamado Zod. E isso nos lembra a mesma coisa, a mesma história de Jesus Cristo, mano. Se você não sabe, o diabo habitava no céu antes, porém ele quis ser maior do que Deus, ele quis ser como Deus, e então foi feita uma rebelião no céu, e aí nós temos o anjo caído, o diabo. Mas antes ele era um anjo de luz, ele era um anjo que tinha mó moral
lá no céu, mano. Só que o cara quis ser maior do que Deus, tá ligado? Mano, e aqui em Lucas 10:18 a gente tem o próprio Jesus afirmando que viu Satanás cair do céu. Ele respondeu, Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mano, essa história de Zod e Superman é a mesma história de Jesus Cristo. Os criadores da DC copiaram literalmente a história de Jesus. Eu poderia ficar aqui falando outras comparações de que a história do Superman é igualzinha à história que acontece na Bíblia. O fato é, mano, esse super-herói aqui, ele é apenas de cinema, ele é apenas ficção. Você pode acreditar, gostar da história o máximo possível, porém isso aqui não é real. Mas, cara, isso aqui é muito real. Jesus Cristo é muito real. Ele é o seu super-herói e ele quer salvar a sua vida. Mano, ele já entregou a vida dele. O ápice do super-herói, lembra que eu falei? É entregar a sua própria vida. E Jesus já entregou a sua própria vida por amor a você e para salvar a sua vida e também de sua família, cara. Acredite em Jesus Cristo como Filho de Deus, que a palavra de Deus fala. Se você acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia de sua morte, então você será salvo. Então você será bem-vindo ao reino distante, ao reino de Jesus Cristo. É isso, galera. O vídeo de hoje foi esse, Jesus Cristo versus Super-Homem, que Super-Homem apenas copiou literalmente a história de Jesus Cristo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse canal, siga a gente aí, siga a gente lá no Instagram também. Tamo junto, é nóis, falou, demorou, até a próxima.